Eu tenho uma entrevista exclusiva com Marcos Braz falando sobre reforços e analisando a janela. Técnico Tite questionado, e eu vou trazer o que está acontecendo diretamente aqui de São Paulo, ali ó, Allianz Parque. Tô pertinho do estádio do confronto do Flamengo de hoje. A bola rola às 4 horas da tarde e tô acompanhando toda a movimentação. E olha, o que saiu de caminhão lá de dentro, eu acho que os caras conseguiram a façanha de desmontar e levar tudo depois do show do Belo de ontem à noite. Então, vem comigo porque esse vídeo tá pra lá de especial. Tudo sobre o jogo, tudo sobre o confronto, todos os detalhes você vai acompanhar a partir de agora. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo e eu faço esse pedido de forma especial. Estamos chegando a 600 mil inscritos. Olha, vai ter muita premiação para vocês, mas muita premiação para vocês. E vem comigo, Nação Rubro-Negra, porque eu vou falar. Chega junto, porque tem muita parada maneira. É um dia diferente, né? É um confronto decisivo, é um confronto importante, é um confronto que ultimamente sempre tem cara de final. E o Flamengo jogando aqui no Allianz normalmente se dá bem. Essa é a expectativa para o jogo de hoje. O Palmeiras está lá no meio para baixo da tabela com apenas 3 pontos conquistados. Venceram na estreia o Vitória por 1-0 na Bahia e perderam em Barueri para o Internacional por 1-0. E agora eles vêm pegar o Flamengo num jogo polêmico, um jogo de provocações entre a semana. Eu até perguntei para o Braz sobre isso, gravei ontem essa entrevista com ele. Eu até perguntei para o Braz sobre o clima do jogo, se não foi um clima que as provocações sobressaíram. E ele deu uma resposta interessante. Você fica acompanhando aqui já essa entrevista com o Marcos Braz para você que fica ligado. Então, um jogo com aditivos suficientes para mexer com os brios de qualquer torcida. Expectativa de um público grande hoje aqui no Allianz. Expectativa ainda mais por causa do tempo. Tá um calor gigante. Antes de eu gravar o vídeo, eu estava vendo a temperatura, 35 graus aqui em São Paulo, um céu de almanaque. Vocês estão vendo, céu azul, sol de fora. Lá embaixo eu já acompanho várias barraquinhas, pessoal vendendo camisa, já existe uma movimentação. Tem um shopping por aqui também, que é sempre um shopping muito movimentado. Torcedor palmeirense chega mais cedo, vem no shopping para depois ir para o estádio. Ali na porta do estádio a gente também já vê movimentações interessantes. Então, assim, o povo paulista acordou respirando esse jogo. A nossa torcida hoje estará aqui em pouco número, 1.700. O palco do Belo foi no setor sul, onde fica a torcida visitante, por isso é redução de carga do ingresso. Então, expectativa para lá de positiva para esse confronto. Agora, eu vou falar uma verdade para vocês que eu não posso mentir. O técnico Tite está sendo apedrejado nas redes sociais. Cara, eu tava vendo uns comentários umas postagens do Flamengo no Instagram. Cara, qualquer postagem do Flamengo, independente de qual seja, tem gente lá xingando o Tite. Cara, caiu muito mal essa história de de preservar o Pedro logo no jogo desse nível, desse peso aqui no Allianz Parque. Então, assim, muita gente cobrando, muita gente falando. Eu tô torcendo para o Flamengo conseguir um resultado positivo com uma boa atuação. Porque, olha, eu vou dizer, Deus o livre guarde. Se acontece alguma coisa ruim hoje aqui, o negócio pro Tite não vai ficar maneiro, não. Não vai mesmo, porque, pô, a galera tá na bronca. Eu vou dizer para vocês, eu vou aguardar a coletiva do pós-jogo. Porque eu preciso saber, eu preciso ouvir do Tite as explicações pro que aconteceu
para ele poupar os jogadores, porque é muito fácil você atacar o treinador sem lhe dar ao menos o direito de resposta. Então ele pode muito bem chegar na coletiva e dizer que o índice de secar do Pedro e do De La Cruz estavam altíssimos, preocupação total de lesão, e aí vai se falar o quê? Então, assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu tô preocupado, é um jogo... A verdade, cara, é jogo de final na terceira rodada do Brasileirão. Essa que é a verdade. Essa que é a grande verdade. Por mais que você fale ao contrário, que não, que tá muito longe da final do campeonato, que isso, que aquilo, mas a verdade é essa que eu tô trazendo, tá? Essa é a verdade, é jogo de final de campeonato na cara do gol aqui. Na cara do gol. Essa é a verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver de que forma, como o Flamengo vai se comportar dentro de campo. Existe sempre essa expectativa de como é que o Flamengo chega, de como é que o Flamengo vai para o jogo, de como é que o Flamengo vai se posicionar dentro de campo, qual vai ser o encaixe com o time do Palmeiras. Palmeiras vem com o que tem de melhor para esse jogo. É um jogo de muita rivalidade dentro de campo. São os dois maiores clubes da atualidade no futebol brasileiro. Então, assim, são, como é que eu vou dizer para vocês? São aperitivos que deixam a partida com peso muito maior. Flamengo de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, jogador nosso importante. Antes do Arrascaeta, o Alan, que está vivendo um bom momento. Eu quero ter expectativa de ver como é que ele vai se portar. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Carlinhos tendo a oportunidade de poder chegar, de poder mostrar o seu trabalho. Muito bem. Ontem o Flamengo desembarcou aqui em São Paulo por volta das 6h30 da noite já, né? Aliás, desembarcou 5h30 da tarde, chegou no hotel por volta das 6 horas. Eu estava lá acompanhando toda a movimentação. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei do Show do Belo, para mostrar como que tinha gente em cima do gramado. E depois, logo após da chegada do Flamengo, eu fiz uma entrevista exclusiva com Marcos Braz, porque na última sexta-feira nós tivemos o fechamento da janela. E posteriormente fica a expectativa para a gente saber como é que fica a situação dos reforços do Flamengo. Quantos reforços o Flamengo vai contratar na janela do meio do ano? Foram muitas perguntas feitas ao Marcos Braz em mais de 4 minutos de bate-papo. A partir de agora, prestem muito bem atenção. E, inicialmente, minha pergunta feita ao dirigente foi a seguinte: Braz, qual é a análise e o balanço que o Flamengo faz dessa janela nacional que se encerrou na sexta-feira? Bota na tela Marcos Braz. Eu acho que a contratação possível dessa janela que a gente queria fazer, a gente fez, que foi a contratação do Carlinhos. É uma janela menor em que você tem menos possibilidades, menos jogadores para analisar, mas a gente está feliz com a janela que a gente entendeu que poderia ser feita nessa que é do dia 19. Ô Marcos, para o meio do ano, é a janela mais ofensiva do Flamengo. O trabalho de análise e negociações, ele já começou ou vocês esperam um pouco mais? Não, o trabalho é permanente em relação ao monitoramento de alguns atletas, outros em que a gente possa entender que possa ser uma posição que a gente tenha efetivamente alguma proposta, que a gente ainda não teve, mas você pode ter uma proposta em cima de um determinado jogador. Geralmente não, que essas propostas são feitas antes da concretização. Então, assim, você tem tempo entre a proposta e o tempo que o jogador é vendido para a gente fazer e tentar ir para o mercado. Então, a gente está trabalhando de uma maneira ampla, de uma maneira que a gente sempre fez aqui nesses últimos 5 anos e 3 meses. A gente sempre trabalhou muito para essa janela no meio do ano.
Foi um ano diferente dos outros, em que a gente também, como 19, a gente fez a maioria das contratações no começo da temporada, que é o que deve ser feito, e que geralmente a gente faz no meio do ano por a gente entender que os melhores jogadores que estão mais disponíveis são nessa do meio do ano. Você tem um quantitativo, um número de jogadores que o Flamengo deve se reforçar no meio do ano? Não tem. A gente, até porque a gente já fez as contratações, fizemos 4 contratações. Então não é possível também você se estender mais com isso. Mas a gente espera não perder nenhum jogador. Caso venha a perder por uma proposta que seja recusável para o Flamengo ou para o jogador, a gente vai analisar com calma, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é manter o plantel, manter todos os jogadores que a gente está aqui até o final da temporada, porque a gente acredita e muito que vamos disputar aí até o fim todas as competições. Sobre saída de jogador, o Flamengo não recebeu sondagem por nenhum atleta até agora, né? Não tem nenhuma sondagem, e a gente vem comunicando as pessoas, os jogadores, as pessoas próximas aos jogadores, que a gente vai endurecer o que for possível para que a gente não perca nenhum jogador no meio do ano. E a expectativa para esse jogo contra o Palmeiras? Mais um jogo que nós tivemos uma semana de provocação daqui, provocação de lá. É o gostoso do futebol, acho que isso faz parte. E mais uma vez a gente chega para fazer um grande jogo com eles, né? Os jogos contra o Palmeiras aqui, nesses últimos 5 anos, sempre foram muito duros. Nessa competição, se não me engano, a gente não perdeu nenhuma aqui dentro. Então, vamos ver se a gente continua jogando bem e, se possível, manter esse resultado. A gente teve empate, a gente teve vitória. Tomara aí que a gente possa conseguir que a gente faça um grande jogo amanhã e que, se tudo der certo, tenha uma vitória. Do dirigente, o que vocês acharam da entrevista do Braz? Coloca aqui no comentário fixado a sua opinião sobre o que você achou das respostas do Braz à entrevista. Eu tive um sentimento nessa conversa com o Braz, que o Flamengo vem para fazer uma boa janela agora no meio do ano. Quando ele fala que a nossa janela principal é do meio do ano e que nós estamos atentos e já conversando com possibilidade de fechamentos, isso significa que o Flamengo não vai dar mole. Até porque a Copa América está batendo na porta, não tem como dar mole mesmo. Então eu vou dizer para vocês, é uma expectativa grande para que o Flamengo consiga de fato um bom desempenho nessa próxima janela. Janela importante que aí sim é a janela dos substitutos dos selecionáveis para a Copa América. Aí o Flamengo não vai poder brincar, o Flamengo vai ter que trazer jogadores de fato importantes. Então vamos nessa, vamos para cima, vamos para dentro, que isso aqui é Flamengo. Eu volto hoje, programação longa diretamente aqui de São Paulo. Valeu!